Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 11, que Jesus fala de João, o Batista, que é o arauto de Jesus. O arauto é aquela figura que, quando o rei se aproximava de algum lugar, ele ia à frente avisando que o rei está chegando, né? E João Batista, João o Batista, ele fez esse papel. O Batista vem do fato dele batizar, ok? O batismo de João, um batismo de arrependimento para o povo de Israel, ok? Era o batismo que os judeus já praticavam. Mas os judeus praticavam esse batismo para as pessoas dos demais povos que aceitavam o Deus de Israel como o único Deus, né? O interessante é que João vinha pregando o batismo aos judeus, por isso eles estranhavam. É um batismo de arrependimento. O próprio Senhor Jesus, para confirmar o ministério de João, ele foi batizado por João. João até disse: eu que deveria ser batizado por ti, né? Mas Jesus também mencionou, para que se cumpra toda a justiça, né? É importante que nesse momento se faça assim. Então esse é João, o Batista, filho de Zacarias com Isabel. João, ele foi o filho deles, tido já na velhice. Isabel era estéril, e Deus concedeu a Isabel ter um filho, e esse filho se chamou João. Isso, por exemplo, nós vemos isso mais pormenorizadamente no Evangelho de Lucas, okay? Quando fala do anúncio do nascimento de João o Batista. João Batista, ele nasceu 6 meses antes de Jesus nascer, né? Isso é bem interessante. Eles eram primos, eles eram aparentados, Jesus e João o Batista. Então, no capítulo 11, versículo 1, nós vemos a palavra do Senhor nosso Deus nos diz: havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar, como era de costume, né? E pregar nas cidades da Galileia. Devemos lembrar que Jesus montou a sede do seu ministério em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia. Ele não fez isso em Nazaré. Nazaré fica um pouco mais para oeste do mar da Galileia, ok? Então Jesus montou o seu quartel-general, a sede do seu ministério, em Cafarnaum, ok? Assim que Cafarnaum fica na Galileia, só para a gente ter uma ideia, né, de como foi importante Jesus ter estado ensinando e pregando na Galileia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem, não é? João estava aprisionado, foi aprisionado por Herodes, a pedido de Herodias, que não era a sua esposa legítima, era esposa do seu irmão, ok? Ele estava aprisionado em uma prisão chamada Maqueros, que ficava perto do Mar Morto. Era uma prisão muito inóspita, uma prisão onde só ficavam ali, eram aprisionados, né? Pessoas de alta periculosidade e era um lugar onde os prisioneiros não eram bem tratados, aquela questão toda, né? Nós sabemos que pouco tempo depois, Herodes foi incitado a decapitar João por conta da dança da filha de Herodias, que era Salomé. E aí ela pediu, induzida pela mãe, pediu a cabeça de João.
Então, no cárcere, João ouviu falar o que Jesus estava fazendo e ele enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos aguardar outro? Por um momento, né? Uma das hipóteses é que João, e a hipótese mais defendida, né, é que João estava em dúvida. Ele entrou em conflito, né, porque ele estava naquela situação e ele achava, né, quer dizer, ele já anunciou que Jesus era o Messias, certo? E ele pensou que o Messias iria destronar Roma de estarem dominando ali, isso é uma das hipóteses, dominando ali o Oriente, a Palestina, ia tirar o comando de Roma, ia restituir o reino a Israel, ok? Ia reinar em Jerusalém, aquela questão toda. E João, na prisão, passando por aquele tormento todo, ele achou que havia se equivocado, entrou em crise. Isso é uma das hipóteses. Uma outra possível hipótese é que João queria desvincular os seus discípulos dele, porque agora caberia a todos seguirem Jesus. Então, essas 2 possibilidades aí para essa pergunta que João, através dos seus discípulos, foram fazer a Jesus. Ok? Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Isso significa que Jesus estava cumprindo, assim como João conhecia bem as Sagradas Escrituras. Lembremos, João era filho de sacerdote, filho de Zacarias. Zacarias era um descendente de Arão, ok? Logo, ele era um conhecedor profundo das Sagradas Escrituras, da lei e dos profetas. Então, aquela mensagem que aqueles discípulos iriam levar para João seria uma garantia que ninguém poderia duvidar de que Jesus era o Messias. Okay? Agora, interessante que lá em João, no Evangelho de João, João Batista, quando vê Jesus, aponta para Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Isso é um pouco estranho assim, porque a questão de ser o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, aquele que serviria de sacrifício por todos. Então, João, a gente pode entender que João, na sua maneira de interpretar as Sagradas Escrituras, ele preconizava Jesus como o Messias, então, o rei, o herdeiro do trono de Davi, o herdeiro eterno do trono de Davi, porque essa é a questão do Messias. O Messias iria reinar perpetuamente, ok? E como é que ele diz, apontou Jesus, chamando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, indicando que Jesus iria morrer pelo pecado de toda a humanidade. Talvez por aí nós podemos tirar essa primeira hipótese de que João estava em dúvida se Jesus era o Messias, aquele que iria restabelecer o trono de Davi a Israel, okay? A todo Israel como uma unidade nacional, sem mais aquela divisão das 10 duas tribos, ok? Então, a resposta de Jesus, confirmando tudo aquilo que todos os estudiosos, os rabinos, os mestres, sabiam que o Messias iria cumprir, é isso que Jesus estava anunciando aos discípulos de João, para que eles levassem a mensagem a João, ok? Porque se a gente for para, por exemplo, vamos lá para Isaías 35, que fala que fala por esse caminho, o caminho de santidade,
que foi aberta pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário, ok? Principalmente para nós, que não descendemos naturalmente de Abraão, ok? Mas somos filhos de Abraão pela mesma fé, tá certo? Então, quando ele diz vamos ler no versículo 3, tá certo? Então, Isaías 35, 3. Fortaleceis, pois, as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, né? A gente pode entender aqui que João, ele vinha na mesma virtude de Elias, porque ele vinha trazendo a mesma mensagem de arrependimento, assim como Elias apregoava nos dias de Acabe, ok? Vem João apregoando nos dias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é para criar nenhum paralelismo entre Jesus e Acabe, porque não tem, mas é no sentido de contexto, tá certo? Dizei aos corações perturbados, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus vem para vingar-vos, trazendo a recompensa divina, ele vem para salvar-vos. Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos, se desobstruirão. Então coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. Ok? Então nós vemos aí um anúncio que nos mostra quais eram as incumbências, né? Quando o Messias viesse, o que ele iria realizar. Se a gente for agora para Isaías 61, a partir do versículo 1, um pouco mais adiante aí, a palavra do Senhor diz assim, através do profeta Isaías: eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim. Lembremos que Jesus leu isso na sinagoga lá em Nazaré, ok? A respeito dele mesmo, ok? O próprio Senhor. Porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar. Então, aqui está também mais algumas ações que serão promovidas pelo Messias, e nós sabemos que Jesus promoveu todas elas, ok? Voltemos agora para Mateus no capítulo 11. Então essas leituras que nós fizemos agora em Isaías, ok? Que fala sobre a comissão do Messias, o que o Messias como servo de Jeová viria realizar neste mundo. Então Jesus menciona justamente isso, ok? As suas atribuições como o Messias, tá certo? Então, voltando lá para Mateus 11, versículo 5, o Senhor Jesus começa a mencionar aos discípulos, não é, o que eles deveriam contar a João, tá certo? Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas, o Evangelho, né? As boas novas estão sendo pregadas aos pobres, e abençoado, e aí Jesus, ele menciona algo específico para os discípulos, ok? E abençoado é aquele que não se escandaliza, que não tropeça, que não peca por minha causa. Porque talvez os discípulos pudessem pensar que Jesus estava blasfemando, ok? Que Jesus estava mentindo, tá certo? Então eles deveriam tomar
isso aqui que o Senhor Jesus nos traz como a verdade, como o amém de Deus. O próprio Senhor Jesus é o amém de Deus, amém? Enquanto saíram os discípulos, aí os discípulos voltaram para João, e eu tenho certeza que o que os discípulos levaram como mensagem, como resposta a João, alegrou o coração de João, e João ficou em paz. Seja qual for o motivo pelo qual João os enviou, a resposta certamente acalmou, aquietou o coração de João. João morreu em paz. Tá? Enquanto saiu o discípulo de João, aí Jesus começou a falar às multidões sobre João. E ele começa: o que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, ou seja, algo insignificante, né? O que foram ver? O que vocês foram ver no deserto? Porque as multidões se dirigiam ao Jordão, onde João estava, para serem batizadas por ele. Ok? Até mesmo autoridades. Tá certo? E então, o que fostes ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Então João era uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Se vestia como ele podia, usava para se vestir aquilo que ele tinha acesso, tá certo? Assim como Elias se vestia, né? De forma um tanto quanto diferente, né? Com pelos de animais, aquela questão toda. Então observem, do ponto de vista humano, era uma pessoa que muitos poderiam olhar e não dar nada por ele, né? Poderiam até desprezá-lo, como o próprio Senhor Jesus foi desprezado pelas autoridades judaicas, okay? Que pensavam que o Messias, quando viesse, viria com pompa, viria com glamour, né? E Jesus nos mostra que o Messias, né, ele veio de forma muito diferente. É como a igreja do Senhor. A igreja do Senhor na terra é muito rejeitada, né? É muito desprezada, ok? Mas não existe na terra algo mais excelente. Não existe na terra nada mais excelente do que a igreja. Na realidade, a igreja não é a instituição dessa terra. Aqui nós seremos como uma embaixada representando o reino de Deus aqui na terra, ok? Aonde as pessoas podem vir e se refugiar nessa embaixada que é a igreja, recebendo salvação e vida eterna, ok? Então João Batista era um homem tão simples do ponto de vista humano, mas o anjo Gabriel, quando mencionou a Zacarias que ele teria um filho, e Zacarias estava ministrando servindo dentro do Santo dos Santos, né? Ele disse que o menino ia ser grande. Como as coisas de Deus são diferentes, né? Quando Deus diz que aquilo que nós fazemos para Ele é grande, não é do ponto de vista humano, é do ponto de vista espiritual. A obra que João Batista fez, porque ele foi o último dos profetas da velha aliança, foi de uma grandeza que até o nosso próprio Senhor Jesus nos mostra a importância de João. Então, o reino de Deus, ele não pode ser vislumbrado através dos padrões humanos. Nós temos que contemplá-lo através dos padrões de Deus. Amém? Então, não é porque nós somos simples, né? Não é porque nós somos tão pequenos do ponto de vista humano, né? Que a obra que nós realizamos é pequena, é insignificante do ponto de vista humano. Porque nós devemos satisfação não ao homem, mas a Deus. Não é? Não ao ser humano, mas a Deus. Naquilo que o ser humano desdenha de nós, que somos a igreja do Senhor.
Então, de fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que fostes ver? Jesus interroga mais uma vez. Um profeta? Aí Jesus diz: sim, e eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Então, João Batista é da estirpe espiritual, né? Maravilhosa, ok? Este é aquele a respeito de quem está escrito. Isso está escrito em Malaquias. Nós fomos para Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, nos primeiros versículos. Primeiro versículo, tá? Primeiro, segundo. Então, João o Batista, era o arauto. Era aquele que ia à frente anunciando a vinda do rei, ok? Eis que eu enviarei o meu mensageiro. Malaquias 3, versículo 1. Que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, Jesus, né? O anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo. Jesus foi apresentado enquanto criança no templo, né? Ele foi apresentado pelas mãos de Simeão, a quem Deus havia dito que ele não morreria sem antes vir o Messias, ok? Sem antes ver o Messias. E ele certamente vem e anuncia Yahvé dos exércitos. Contudo, quem suportará o dia da sua vida? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Aí já está falando das atribuições do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 4 agora. Gente, olha, a Bíblia não nos diz que João o Batista era uma encarnação de Elias. A Bíblia não nos diz isso. Mas João, ele veio na mesma virtude, com o mesmo propósito que Elias já tinha vindo, ok? Lembremos que Elias não morreu, Elias não viu a morte, assim como Enoque também não viu a morte. Eles foram arrebatados, ok? E, de uma forma misteriosa, Moisés, ele morreu no Monte Nebo, mas ele foi enterrado pelo próprio Deus, mas ninguém sabe do corpo dele, né? Então, esse é um grande mistério. É por isso que no Monte da Transfiguração não era nada duvidoso se pensar que aquelas pessoas que João, Tiago e Pedro viram e identificaram, não sei se Jesus falou a eles, alguém falou a eles, que era Elias e Moisés, ok? No Monte da Transfiguração, lembra disso? Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, aquele que vai na mesma missão, né? Aquele que vai com a mesma virtude, né? Antes que venha o grande e assustador dia do Senhor. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos. Não é Elias, quando ele restaurou lá, quando ele preparou o altar para sacrificar, né? Quando ele estava disputando com os profetas de Baal, né? Desceu fogo do céu, não é isso? E todos gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, o que João estava fazendo é justamente isso, né? Trazendo de volta a lembrança do povo que existe um único Deus e que o Deus daquele povo queria que aquele povo se reaproximasse dele, se arrependesse dos seus pecados, né? E passasse a servi-lo de forma plena, ok? Nós sabemos que isso só foi possível quando o Senhor Jesus, depois de ascender aos céus,
enviou o seu Espírito para habitar em nós. Ok? E Elias procurará fazer que os corações dos pais se retratem perante seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Terrível. Então, aqueles que creram na pregação de João o Batista, né, estavam prestes a se tornarem súditos do verdadeiro reino de Deus, né? Talvez aí vem um indício daquela outra hipótese de que João Batista queria desvincular os seus discípulos dele, porque o verdadeiro mestre, o verdadeiro Senhor de todos, né, já havia aparecido, já estava ali, que era Jesus Cristo. Ok? Isso aí nos mostra essa outra possibilidade e alguns argumentos a respeito dessa possibilidade. Bem, continuando, estamos no versículo 10, no capítulo 11 de Mateus. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Então esse era João o Batista, que vinha na mesma virtude, né? Com o mesmo espírito de Elias, o mesmo espírito dele. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, aí eu abro um parêntese aqui, Jesus quer dizer os nascidos naturalmente de mulheres, ok? Tendo um pai biológico e uma mãe biológica, que não foi o caso dele. Ele teve uma mãe, mas foi por obra do Espírito de Deus que Maria engravidou. Okay? Então Jesus ele veio de forma miraculosa. Ele não veio por vias naturais. É isso que ele está dizendo aqui. Porque é óbvio que Jesus era maior que João. Óbvio que Jesus era maior que tudo e todos. Moisés, a lei, etc. Ok? Entendido? Então quando Jesus diz que dos nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, ele quis dizer nesse sentido, ok? De forma natural, tendo um pai e uma mãe, porque João foi filho de Zacarias com Isabel, tá bom? O Batista, entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque João Batista ainda representava a velha aliança. Nós, gente, não estamos mais ouvindo Deus através de João Batista. Nós estamos ouvindo Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós já conhecemos plenamente a verdade. É isso que Jesus está dizendo, né? Que o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Porque nós estamos ouvindo da boca do próprio Senhor Jesus. Amém? Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de violência se apoderam dele. Aqui nós podemos entender que aqueles que se diziam representar o reino de Deus, a liderança judaica, Jesus estava dizendo que eles estavam destituídos. Eles apenas tinham poder político de barganha para permanecer na liderança, porque eles não agiam conforme a palavra de Deus. Eram poucos. A liderança em si, aqueles que eram os principais líderes estavam corruptos, eram corruptos, amém? Eles não eram de confiança, ok? Eles só queriam trazer para si os benefícios do fato de eles serem considerados líderes do povo de Deus, ok? Líderes políticos, líderes religiosos, tá certo? Então, desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força. Isso também indica o seguinte, que os discípulos naqueles dias, ok? Até pelo menos o segundo século, tá certo?
judaica não via a igreja com bons olhos. Não nos via como aqueles que ainda não tinham aceitado Jesus como seu Messias, não viam a igreja com bons olhos, então eles perseguiam a igreja. Eles maltratavam aqueles que faziam parte da igreja, aqueles que anunciavam que Jesus era o Senhor e Salvador, que Jesus era o Messias, principalmente dentre os judeus. Paulo é um exemplo disso, né? Paulo perseguia a igreja, depois passou a ser perseguido, né? E todos os outros foram perseguidos, ok? Então, nesse sentido também significa o que Jesus está nos dizendo, é para mostrar que eles deveriam perseverar, mesmo que isso custasse a vida deles. Eles deveriam tomar para si os benefícios do reino, mesmo sabendo que iam ter resistência. É por isso que a força, né? Os outros não queriam aceitá-los, como agora os que verdadeiramente faziam parte do reino de Deus, porque os judeus ainda se consideravam o povo de Deus. Nós sabemos hoje, o apóstolo Paulo é bem claro nisso na carta aos Efésios, né? Que a igreja do Senhor hoje ela é constituída por judeus e gentios, aqueles que se converteram ao Senhor. Não há mais distinção. Todos que estão na igreja são aqueles que verdadeiramente são o povo de Deus. Tá certo? Os judeus convertidos são chamados de judeus messiânicos, e nós, os gentios, que nos convertemos, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Certo? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Jesus está justificando porque o menor no reino dos céus é maior do que João, ok? Ali encerrou-se a velha aliança. O último profeta da velha aliança era João ou Batista. E se desejar aceitar, Jesus, este é o Elias que havia de vir, ou seja, nos versículos que nós lemos ali em Malaquias, no capítulo 4, ok? Nos últimos versículos. Mas a quem hei de comparar esta geração? Gente, as pessoas, elas, naturalmente, elas são indiferentes. As pessoas buscam os seus próprios benefícios, os seus próprios interesses. O homem natural é assim. Em geral, ele procura os próprios benefícios, os próprios interesses. Mesmo que ele tenha boa fé, boa vontade, mas no final se resume a isso. Porque não entende o verdadeiro amor, que é o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Somente aqueles que têm o Espírito de Deus entendem esse amor. Então, tudo que o homem faz, sem o entendimento adequado do amor de Deus, ele faz para seu próprio benefício. Ok? Ele faz para os seus próprios interesses. Não busca o interesse do reino. Então, nesse sentido, Jesus está dizendo, eles são como crianças. Criança é algo, criança, tudo para ele é bom. E criança tanto faz estar numa festa como no enterro, ela se comporta do mesmo jeito. Em geral é assim, né? Eu lembro que meu pai me conta que quando meu avô morreu, o pai dele, esse meu avô morreu no meio de uma roça que ele tinha. E ele foi pegar milho para meu pai e meus tios e minha tia comerem. Então ele conseguiu catar os milhos, mas morreu lá. Enquanto ele estava sendo velado, meu pai disse que ele e os irmãos estavam comendo milho assado e fazendo uma festinha ali entre eles. E o pai lá sendo velado. Criança tem essa coisa, né? Criança, ela se torna um tanto quanto diferente a situações, por mais adversas que elas sejam. Né? A criança tem essa qualidade. E Jesus está comparando isso, aquelas pessoas, a crianças. Sentadas nas praças do mercado, ficam gritando umas às outras. Nós nos tocamos música de casamento, mas vós não dançastes. Né? Então, tanto faz estar no casamento como no velório, né? Uma vez. Entoamos lamentos fúnebres e não planteastes. Então,
não estavam sendo diferentes. O que Jesus falava, o que João falou, o que Jesus falava para eles não tomavam da forma devida, que era a palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, né? Que era verdadeiramente a palavra de Deus. Ok? Por quê? Mais uma justificativa. Vem João, que jejuma e não bebe vinho. Esse tem demônio. Eles diziam: esse tem demônio. Esse tem demônio. Aí, comparando com Jesus, Jesus era mais sociável, né? Claro que tudo tinha um motivo, um porquê, né? João passou muito tempo no deserto. Ele vivia em certas comunidades isoladas, né? Eu esqueci o nome de uma possível comunidade que ele viveu, né? Até se manifestar pessoalmente a Israel. Todos sabiam do nascimento dele, quando ele nasceu, todos sabiam que Deus o havia enviado para alguma finalidade, que aquela criança tinha um propósito de Deus e era coisa grande. Né? Os essênios, né? Que é a comunidade dos essênios. Eles vivem em cavernas, lá no deserto. E no momento devido, quando João tinha uns 30 anos, né, que em geral começa o ministério, ok? João era o descendente de Arão, certo? Agora seu pai. Então, quando chegou mais ou menos 30 anos, aí João veio e se revelou a Israel, ok? Preparando o caminho, anunciando a vinda do Senhor, a vinda do Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é por acaso que João nasceu 6 meses antes de Jesus, né? Ok? Era um pouquinho mais. Então chega o Filho do Homem comendo e bebendo. Não significa que Jesus se embriagava, que Jesus era comilão, que Jesus comia além da conta. Não significa isso. É da mentalidade daqueles que o criticavam, tá certo? Ele estava falando conforme a mentalidade daqueles que o criticavam, ok? Não quer dizer que Jesus enchia a cara e comia demais, não. Bem? Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Aí vem: todavia a sabedoria é comprovada pelas obras que são seus frutos. Então, não importa o comentário, não importa nem mesmo o que nós dizemos. O importante é a forma com a qual agimos, demonstrando que verdadeiramente nós entendemos a palavra de Deus, que verdadeiramente nós somos cristãos, nós somos semelhantes, pessoas de Cristo, amém? Então não importa o que dizem, e nem mesmo nós, o que sai dos nossos lábios. O que sai dos nossos lábios só faz sentido se nós vivemos aquilo que nós pregamos, se nós vivemos aquilo que nós ensinamos, se de fato aquilo que nós falamos, nós agimos como tais. Entende? Aí Jesus começa agora a falar dos povos incrédulos, né? E ele começa a repreender, porque essas coisas, gente, estavam acontecendo ali próximo a ele. Ele diz: então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizaram numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Né? Então aquela alegoria que Jesus fez antes, comparando aqueles ouvintes com crianças, ok? Culmina nisso. Eles não prestaram atenção, eles não deram atenção, a devida atenção. Vão pagar. Ó. Ai de ti, Corazim. Corazim ficava próximo ali, a Cafarnaum. Ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom são cidades da Fenícia, são cidades pagãs. Jesus estava levando a palavra para o que era dele, para judeus, ok? E ele está comparando, diz: olha, se o que eu estou fazendo aqui fosse feito em Tiro e Sidom, há muitos que elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco, cobrindo de cinza, como fez os ninivitas com a pregação de Jonas, ok? E aqui está
quem era maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas? Jesus, ok? Entretanto, eu vos afirmo que no juízo final haverá menos rigor para ti esse dom do que para vós outros. Olha, se não se arrepende, se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, terminará como todos estes. Okay? Então Jesus estava mostrando a eles a gravidade da incredulidade deles. Iria custar a eles a salvação à vida eterna. Okay? Haverá menos rigor. Tira esse dom. Daqueles que tiram esse dom, que não se arrependeram, foram condenados, ok? Então, e vocês também serão. E com mais rigor, porque Deus não toma o culpado por inocente, não. Se a pessoa ouviu a pregação da palavra de Deus e resiste, rejeita e permanece até o fim da sua vida, condenação certa. Porque Deus não toma o culpado por inocente. E tu, Cafarnaum é próximo, quem é onde Jesus manteve a sede do seu ministério na Galileia. Te arroga subir até os céus? Imagine, eles conviveram. A população de Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, convivia cotidianamente com Jesus. Era para todos terem se arrependido, todos. E tu, Cafarnaum, te arroga subir até os céus? Pois serás lançada no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, olha quem ele compara, teria ela permanecido até o dia de hoje, senão teria sido destruída. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma. E significa que os sodomitas, eles foram condenados, ok? E aqueles que estavam vendo e ouvindo Jesus falar, ok? Iam ter julgamento mais sério, mais rigoroso. Imagina a situação. No dia do julgamento, do que para contigo. Então, nós estamos vendo aqui que a obra de Deus não pode ser vista pelo olhar, pelos padrões do homem. Nós não podemos desejar fazer a obra de Deus e ser como o mundo quer estar. A igreja é uma instituição distinta de tudo que há no mundo, principalmente porque a igreja não pertence a este mundo. Eu até comparei com a questão da embaixada, porque de fato a embaixada é o território de um país estrangeiro em um determinado lugar. Okay? Todos os países do mundo, quando têm relações com determinados outros países, costumam ter embaixadas naquele país. E a embaixada é considerada como terra daquele país que ele está representando naquele outro país. Okay? Lembram agora que o nosso presidente mandou embora os diplomatas venezuelanos que ainda serviam, viu Maduro como presidente? Okay? Que aqueles que ficaram são pessoas não gratas, né? São pessoas rejeitadas naquele país, né? Então é mais ou menos nesse sentido, ok? Porque aquele lugar deixou de ser terra da Venezuela através representando o governo de Maduro aqui no nosso país. Então a igreja é essa instituição, ok? Nós não pertencemos a este mundo. Então nós não podemos desejar as mesmas coisas que o mundo deseja. E não devemos seguir os mesmos padrões. Entende? Jesus está mostrando isso para nós. Quando ele fala de João Batista. Que agora, quando João Batista enviou os seus 2 discípulos, ele estava aprisionado. Dali a poucos dias, ele ia ser decapitado, ia morrer. E quando João Batista foi anunciado o seu nascimento, o anjo havia dito que ele seria grande aos olhos de Deus. Do ponto de vista, talvez alguém olhando despercebidamente pudesse pensar que João Batista era um andarilho ou um mendigo. Entendem?
Então, o padrão de Deus não é o padrão do mundo. Nós, como igreja, não devemos buscar o padrão do mundo. É claro que nós vivemos nessa sociedade que nós estamos, né? Nós fazemos o que nós devemos fazer, porque isso também faz parte do nosso compromisso para com Deus. Né? Nós fazemos os nossos afazeres diários. Aquilo que cabe a nós fazermos, nós devemos fazer. Mas nós não fazemos do mesmo jeito que os pagãos. Nós temos ali uma outra medida. E essa medida é dada por Deus. Tá certo? Pela palavra de Deus. O crivo é a palavra de Deus. Nós somos avaliados pela palavra. Apesar de nos vestirmos, né? Nós nos vestimos comumente, como as demais pessoas, né? Onde nós vivemos. Porque nós alimentamos alimentos semelhantes, né? Mas a nossa mente e o nosso coração não estão mais aqui nessa terra. Se isso nos faltar, não será o fim do mundo. Se isso nos faltar, nós não iremos nos lamentar se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se nós estamos no centro da sua vontade. Amém? Pai Santo, Pai querido, te agradecemos, Deus, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua palavra. Pai Santo, não nos deixe errar o alvo. Pai Santo, não nos deixe mudar aquilo que o Senhor determinou para que nós vivamos. Que nós não busquemos os nossos próprios interesses, mas os teus, Pai Santo, nos ajuda. Porque esse mundo quer nos distrair. Esse mundo quer nos persuadir. Quer que nós adentremos pelos mesmos lugares que eles adentraram. Nós sabemos que não agradam a Ti. Por isso, Pai Santo, devemos santificar. Assim como Tu és santo, nós devemos ser santos. Nos separarmos de fato dessa imundície, da corrupção que há no mundo, da concupiscência que há no mundo. Mas isso é possível, Senhor, se Tu estás conosco. Isso é possível, Senhor, se Tu nos mostras a Tua medida para as nossas vidas, a Tua medida precisa, como Tu achas que nós devemos ser, como nós devemos ser, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por todas as coisas. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.